ela nasceu na Bahia, nasceu no Nordeste e está sendo dizimada justamente ali. Uma propaganda que a gente pede para as pessoas que estão nos acompanhando, que estejam compartilhando, principalmente entrando nas redes sociais da FUP, para estarem dando difusão a esse vídeo que nós produzimos com muito carinho e preciosismo. Feito isso, deputado Zé Neto, a gente entra aqui numa apresentação, que eu vou tentar aqui me desdobrar para poder olhá-la no painel, se eu conseguir com o microfone aqui melhor. Ok. Ei, som. Pedir licença aqui, Zé, só para poder acompanhar aqui os slides, porque o DIEESE, que assessora o movimento sindical brasileiro, preparou essa apresentação. Agradecer ao economista Clóvis Omar, que é supervisor técnico do DIEESE e que nos assessora ali na FUP. E a gente vai tratar aqui justamente sobre a política de preços dos combustíveis da Petrobras e os seus efeitos de uma forma aqui bastante objetiva. Interessante aqui, porque o nosso companheiro William Nozak, coordenador técnico do INEP, ele se debruçou um pouco sobre isso. A gente só vai destacar aqui algo que ele trouxe para nós e que o Mário Dalzotto aqui também colocou. Nós somos autossuficientes em petróleo. Nós temos o pré-sal e o pré-sal já representa em torno de 74% de toda a produção nacional. E a Petrobras, ainda hoje no Brasil, é responsável por 93% da produção de petróleo e por 99% do refino. E qual o lugar do Brasil na produção, no consumo e na capacidade de refino no mundo hoje? Olhemos isso, que é interessante esse dado. Com relação à produção de petróleo, o Brasil hoje é o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Não é qualquer país. Não é um país dependente de petróleo, como aqui os que foram citados pelo William Nozak. O Brasil, com relação ao consumo de petróleo, é o 9º maior consumidor de petróleo do mundo. Um gigantesco mercado consumidor de petróleo, que, por sinal, tem capacidade de atender a sua demanda interna com a produção que tem, principalmente com o pré-sal. E também o Brasil, com relação à capacidade de refino, é o 9º país do mundo em capacidade de refino. Então, além de autossuficiente em petróleo, é um país que também tem refinarias para refinar esse petróleo. Nesse slide aqui, a gente se atém somente à última coluna, que também vai ao encontro do que o William Nozak aqui nos trouxe. Hoje, infelizmente, meu companheiro deputado Zé Neto, as nossas refinarias, diferente do que aqui foi dito pelo representante da Petrobras, elas estão subutilizadas. Em média, as nossas refinarias estão utilizando a sua capacidade em 77%. Isso significa que 23% é de capacidade ociosa. A refinaria da Bahia que ele citou, a qual, por sinal, eu sou lotado, sou trabalhador dessa refinaria, ela apenas há 2 dias atrás elevou sua capacidade de refino para 83%, e não 91%, que aqui foi citado. Há anos, a refinaria está sendo subutilizada nessa mesma média, de 77%. Então, quer dizer, nós temos hoje uma capacidade instalada de refino no Brasil de quase 2.400.000 barris de petróleo por dia. Porém, contudo, entretanto, nós somente refinamos, produzimos derivados na monta de 1.832.000 barris de petróleo por dia. Por quê? Por uma decisão política do governo federal, que subutiliza as nossas refinarias, como disse aqui o Mário Dalzotto, para privilegiar, para beneficiar as trades importadoras que se instalaram aqui no Brasil, e que hoje são mais de 350, e também as refinarias norte-americanas que exportam derivados, principalmente diesel, gasolina, para aqui, para o nosso país. Além disso, o que é que está acontecendo com os preços dos derivados aqui no Brasil hoje? Interessante que são dados do nosso DIEESE. Desde o golpe de Estado que nós sofremos lá em 2016, nós temos aqui, por exemplo, o aumento do gás de cozinha na monta, pasmem, de 287%. De quem é, então, a responsabilidade? Se o aumento do gás de cozinha ele se dá nas refinarias que estão hoje sob a gestão do governo federal brasileiro. Estamos lembrando aqui também da gasolina, os aumentos que nós tivemos anteriormente. Peço só para retroceder um pouco o slide. Na gasolina, nós tivemos aqui um aumento
de somente no governo Bolsonaro, que é algo que atinge o motorista de aplicativo, o taxista, o cidadão que tem algum veículo, uma moto, na monta de 112%, do início do governo Bolsonaro até agora. Então, os aumentos, eles estão acontecendo onde? Na refinaria, nas refinarias da Petrobras. Quem controla, como aqui foi dito pelo deputado Zé Neto, quem controla a Petrobras? Quem é acionista controlador da Petrobras? A União. Lembrando que o Bolsonaro indicou o presidente da Petrobras, indicou a maioria do Conselho de Administração da Petrobras, e é o Conselho de Administração que determina essa política de preços aqui. No próximo slide, sem se ater aos outros gráficos, a gente vai chamar atenção para a questão do gás de cozinha, o GLP, botijão de 13 quilos que é vendido em todo o Brasil. Também aqui, contradizendo o argumento que foi trazido pelo representante da Petrobras, que, ao nosso ver, é inválido e falso. Por quê? Porque a participação da Petrobras, a gente vê aqui no gráfico, de 2011 até 2021, ela aumentou. Aumentou em quanto? Aumentou de 25% para 50,4%. Como a responsabilidade não é da gestão da Petrobras? Como a responsabilidade não é do governo Bolsonaro? Claro que é. Se ao longo dos anos ela vem aumentando a sua participação, mesmo com o governo federal zerando a CID, os preços do gás de cozinha só têm aumentado por conta desse motivo, dos preços na refinaria, sob a gestão do Bolsonaro, estarem aumentando. O mesmo acontece com a gasolina, o mesmo acontece com o óleo diesel, só que em proporções menores do que a do gás de cozinha. Além disso, nós estamos vendo aqui a composição dos preços dos derivados ao consumidor. Quem aqui ganha com o GLP, com a gasolina e com o diesel? Como dissemos, aqui a maior participação sempre é da gestão da Petrobras. E, focando aqui na maior participação, o que é que tem levado a esses aumentos? São justamente as escolhas que a gestão da Petrobras faz. Primeiro, como aqui disse o deputado federal Zé Neto, o preço de paridade de importação, que atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo, ao dólar e a custos de importação de derivados, faz com que nós tenhamos essa escalada dos preços aqui no Brasil. Além disso, apesar de nós utilizarmos 92% do petróleo nacional para refinar nas nossas refinarias, nós não levamos em consideração esses custos. Nós ouvimos aqui do Paulão, que foi consultor dessa casa durante mais de 20 anos, que nós temos um custo de extração no pré-sal, por exemplo, de $5. Por que não levar em consideração, então, os nossos custos de produção, tendo em vista que nós utilizamos 92% de petróleo nacional para refinar o nosso petróleo e produzir os nossos derivados? Custos de produção na refinaria deveriam ser levados em consideração. Aumento da produtividade nas refinarias para redução do custo unitário de cada produto deveria ocorrer nas nossas refinarias. Mas, em vez disso, se subutiliza as refinarias, aumentando, então, o custo unitário e a dependência das importadoras aqui no nosso país. Por conta disso, nós temos uma margem de lucro gigantesca, que a gente vai ver no próximo slide, que acionistas estão ganhando muito e a população pagando literalmente essa conta. Não somente os acionistas, como aqui dissemos, importadoras que aqui se instalaram, na monta de 350 importadoras, trades, que ninguém sabe a quem elas estão ligadas, estão ganhando muito dinheiro às custas do povo brasileiro. E, infelizmente, como disse também o deputado Zé Neto, nós temos aí uma redução de investimentos no país e, muito mais do que isso, a entrega de patrimônio, a entrega das nossas refinarias de investimentos que foram feitos pela Petrobras e pelo governo federal brasileiro. Quem se beneficia e quem se prejudica com o preço de paridade de importação aplicado aqui no Brasil? Principalmente a população em geral, o dono, a dona de casa, o trabalhador, a trabalhadora em aplicativos e o caminhoneiro. Pegando essa coluna aqui, que temos o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, a gente se lembra, como disse o deputado Reginaldo Lopes, que nós temos quase 11% de inflação, 10,67%. Botijão de gás de cozinha representa 37% de aumento nos últimos 12 meses. Gasolina, como dissemos, 42%. GNV, gás natural veicular, 39%. Quando disse o Paulo Guedes que iria
baixar o gás natural para incentivar a indústria e baixar os preços para a população. É o inverso. Por quê? Porque há aplicação do preço de paridade de importação. Esses setores, então, são muito prejudicados. E, como disse aqui o deputado, isso representa 1/3 da inflação. Os aumentos dos combustíveis impactam no aumento da inflação, como aqui nós estamos demonstrando. E, por fim, nós estamos aqui vendo um verdadeiro assalto ao povo brasileiro, porque quem se beneficia do preço de paridade de importação são, principalmente, acionistas e acionistas internacionais. Lembremos que, de 2003 a 2013, a Petrobras ela sempre deu lucro, e lucros altos. Estamos falando, por exemplo, em 2008, de lucros de quase 33 bilhões de reais, e pagava dividendos. De 2003 a 2013, governos do PT, e nenhum acionista se queixou disso, muito pelo contrário, se beneficiou disso. Em 2014, com a instalação da Operação Lava Jato, aí sim, nós temos os impactos aqui feitos para com a nossa empresa. Por sinal, a Operação Lava Jato, que além de destruir a engenharia nacional, atingiu a imagem da Petrobras ao ponto de pagar o que não deveria pagar a SEC, ao governo norte-americano, e de registrar nos balanços uma série de reavaliações de ativos que geraram esses pseudos prejuízos, porque ela teve lucro operacional nesses anos. Interessante que, já mudando para o governo Bolsonaro, apesar de nós termos tido um lucro líquido em 2020 de 7 bilhões, nós pagamos dividendos na monta de mais de 10 bilhões de reais aos acionistas. Os dividendos foram maiores do que o lucro. E, nesse ano, de forma assustadora, com 75 bilhões de reais de lucro líquido, a gestão da Petrobras paga para os acionistas 63,4 bilhões de reais de dividendos. E boa parte desses dividendos a acionistas estrangeiros. Estamos falando de 43% desses dividendos. Estamos falando, então, de 27 bilhões de reais que estão sendo entregues ao capital internacional. Às custas de quem? Às custas da população brasileira, que tem pago altíssimos preços por conta do preço de paridade de importação. Nós gostaríamos, deputado, de fazer esse registro, porque hoje a Petrobras, do general Silvio Luna, que não é nacionalista, que não é patriota, que é um grande entreguista e que mente ou não sabe fazer conta, ela serve ao mercado financeiro. E o mercado, deputado, ele não ouve o choro de uma criança com fome. O mercado, ele não sente a dor da dona de casa, do caminhoneiro, do taxista, do motorista de aplicativo, dos entregadores de aplicativo. O mercado, ele não sente a dor da queimadura de quem hoje cozinha com lenha ou com álcool. Acidentes que aumentam a cada dia no nosso país, principalmente no nosso Nordeste. E justamente por isso, a FUP e seus sindicatos têm feito uma série de ações do gás a preço justo, do combustível a preço justo, para mostrar à população que é possível nós termos preços mais justos a partir de uma política de preço que está sendo discutida aqui no Congresso Nacional Brasileiro e aqui pelo deputado Zé Neto, e para dizer à população que, se está caro, a culpa é sim do Bolsonaro. Nós temos, então, deputado, que discutir política de preço dos combustíveis, sabendo que o Brasil não é um país dependente de petróleo. Nós mostramos aqui, é autossuficiente petróleo, tem refinarias para refinar esse petróleo. Nós precisamos também dizer aqui que essa política de preços, com os seus sucessivos aumentos dessa atual gestão da Petrobras, ela está servindo aos de fora e não ao povo brasileiro. E quem ganha com isso, quem perde com isso, nós estamos demonstrando aqui. Mais uma vez, a FUP quer aqui agradecer, parabenizar ao deputado Zé Neto por essa iniciativa, aos deputados todos que aqui estão debatendo esse tema. Sem dúvida alguma, esse é um tema quente, até porque promoveu convulsões sociais no Equador, convulsões sociais no Chile, e se essa casa não se debruçar sobre esse tema, nós temos grandes chances de termos convulsões sociais também aqui no Brasil, porque ninguém aguenta ficar sem ter acesso a um bem de consumo tão essencial, que é a energia, que são os combustíveis no nosso país. Muito obrigado, deputado Zé Neto, e a cada um dessa comissão. Eu que agradeço, David,
Você finalizou, então você já finalizou. Então, vou passar aqui rapidamente para cada um dos debatedores que passaram por aqui, dos expositores.